Para ser comercializado, um medicamento precisa passar por diversos testes para garantir sua segurança. Mesmo assim, é possível que efeitos graves sejam descobertos somente quando o medicamento é comercializado. A talidomida é um exemplo. Vamos entender essa história no Fisiologia Humana. A talidomida é um medicamento que foi lançado no mercado em 1957. Considerado um fármaco seguro, foi muito popular, tendo sido distribuído por 46 países. Foi muito utilizada para tratar enjoos e como antiemético, medicação que previne vômitos, e por isso teve muito uso por gestantes. Mas o sucesso da talidomida logo se transformaria em tragédia, e a breve história do medicamento no tratamento de enjoos se encerrou em 1961. Logo após a talidomida começar a ser utilizada, casos de neuropatia periférica foram observados e, por esse motivo, o FDA recusou liberar o fármaco nos Estados Unidos, o que acabou por diminuir o tamanho do desastre. Logo em seguida, um grande número de malformações congênitas começaram a aparecer. Em 1961, dois médicos em estudos separados, um na Alemanha e outro na Austrália, concluíram que a causa destas malformações era a talidomida. Como enjoos são muito frequentes na gravidez, muitas mulheres grávidas fizeram uso deste medicamento. Pelo menos 10.000 crianças nasceram com malformações congênitas no mundo e um número desconhecido de abortos ocorreu. Uma substância química que é capaz de induzir malformações congênitas é chamada de teratogênica, e a talidomida é altamente teratogênica. Os efeitos teratogênicos da talidomida são muito mais significativos quando o fármaco é ingerido pela gestante entre os dias 20 e 36 após a fertilização, o chamado período crítico. Quando utilizado antes e após esse período, seus efeitos são muito mais discretos. No entanto, não há um período gestacional que seja seguro o consumo da talidomida. Um único comprimido de 50 mg de talidomida é capaz de induzir danos ao embrião, e 50% das mulheres que fazem o uso da talidomida na gravidez terão bebês com malformações congênitas. Um estudo britânico mostrou que o cenário é até pior, sendo raros os casos de mulheres que utilizaram talidomida na gravidez e não geraram bebês com malformações. A mortalidade nos bebês nascidos com alterações decorrentes do uso da talidomida ultrapassa os 40%. A talidomida induz uma variedade de malformações, que em conjunto são chamadas de síndrome da talidomida ou embriopatia da talidomida. Na face, pode ocorrer a presença de hemangiomas e paralisias faciais. Os olhos podem ter tamanhos diminuídos e com comprometimento visual. Também pode ocorrer alterações na formação das lágrimas, estrabismo e até mesmo a ausência do globo ocular. Nas orelhas, pode ocorrer a diminuição de seu tamanho e até mesmo a ausência da orelha, com ou sem surdez. Também pode ocorrer malformações em diversos órgãos, como coração, rins, órgãos sexuais e trato gastrointestinal. Apesar dessas várias alterações causadas pela talidomida, seus efeitos mais notórios são sobre os membros superiores e inferiores. Os membros superiores são afetados mais frequentemente e uma variedade de deformidades podem ocorrer, sendo as mais marcantes a focomelia, comprometimento no qual o braço é muito mais curto que o usual. Pode ocorrer até mesmo a amelia, que é a ausência completa do membro. Estes mesmos danos podem ocorrer nos membros inferiores, onde o fêmur é usualmente a estrutura comprometida. Mas por que a talidomida causa efeitos tão severos? Já veremos, mas se estiver gostando do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Os efeitos teratogênicos da talidomida não são completamente compreendidos, porém hoje já se conhece alguns mecanismos que provavelmente estão relacionados. Desde a década de 60,
mais de 30 modelos para explicar os efeitos deletérios da talidomida foram desenvolvidos. É possível que mais de um deles esteja correto, e vamos ver os principais modelos com mais evidências. O modelo Cereblon é baseado em uma proteína de mesmo nome, cuja função é endereçar moléculas para a destruição. No nosso organismo, esse mecanismo é bastante utilizado, pois moléculas que não são mais necessárias são encaminhadas para a destruição. A talidomida tem capacidade de se ligar a esta proteína e inibir a sua ação. Esta falta de controle no endereçamento de moléculas para a destruição afeta diversas vias de sinalização, o que acaba afetando a formação das mais variadas estruturas. Outro modelo se baseia no conhecido fato da talidomida ser um fármaco antiangiogênico, ou seja, capaz de inibir a formação de vasos sanguíneos. A talidomida é capaz de induzir a perda de vasos e hemorragias em fetos, e muitas das alterações nos órgãos de sobreviventes são de caráter vascular. Outro fator que apoia isso é que alguns outros medicamentos usados no tratamento do câncer e que possuem também efeito antiangiogênico são também capazes de induzir alterações na formação dos membros, assim como a talidomida. Outra hipótese é que a talidomida induz a formação de espécies reativas de oxigênio, que são muitas vezes chamadas de radicais livres, que por sua vez são capazes de alterar moléculas com as quais interagem. Essas alterações induzidas pelas espécies reativas de oxigênio levam a alterações no embrião. Estudos em coelhos mostram que o uso da talidomida, associada a medicamentos que previnem a formação de espécies reativas de oxigênio, impedem a malformação de membros nesses animais, o que reforça essa hipótese. Em 2018, um estudo lançou nova luz sobre os mecanismos teratogênicos da talidomida. A talidomida se liga a uma molécula chamada SAL4, inibindo a sua função. A SAL4 é um fator de transcrição. Fatores de transcrição são proteínas que se ligam ao DNA e permitem a formação do RNA mensageiro, que, por sua vez, leva à formação de proteínas que são fundamentais para o funcionamento do organismo. A inibição da SAL4 afeta toda essa sequência de eventos e, portanto, pode ser a causa da toxicidade da talidomida. Apesar de ser a causa de uma grande tragédia, a talidomida não é um medicamento abolido. Atualmente é utilizada no tratamento de algumas condições, como na hanseníase, mieloma múltiplo, alguns tipos de câncer e na doença de Crohn. Obviamente, não pode ser utilizado em mulheres grávidas. No entanto, no Brasil, ainda ocorrem alterações congênitas, pois muitas vezes os pacientes compartilham o medicamento com outras pessoas de forma inadvertida. Portanto, fica um aviso: sempre utilize o medicamento de acordo com as recomendações médicas e jamais ceda talidomida a outras pessoas. Uma vida pode depender deste ato. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.